mudar de assunto agora, porque nós vamos falar de mercado da pecuária de corte, bovina de corte e o que nós temos neste momento. E algo que nós temos observado, trazendo as cotações, trazendo também todos os nossos convidados e conversando sobre o que vem ocorrendo no mercado, na comercialização, nós temos um ambiente muito confortável, interessante, quando falamos das exportações brasileiras de carne bovina, e aí eu falo de boi China especificamente, o boi que é exportado, a carne do boi que é exportada para a China, remunerando muito bem, um mercado que vem muito aquecido, com o valor da tonelada muito interessante. Por outro lado, nós temos um mercado doméstico que dá para dizer que vem cambaleando, isso é um reflexo direto da perda de poder de compra do brasileiro médio, e aí temos ali uma redução, e aí os frigoríficos, os produtores que têm bovinos, que são mais focados, né, que estão fora do padrão do boi China ou que não têm indústria batendo na sua região para esse mercado, acabam ficando numa situação diferente. Aí tem um desalinhamento, pelo menos é o que a gente está dizendo, e nós queremos saber com o Douglas Coelho, da Radar Investimento, qual que é o entendimento dele sobre esse momento que a gente está vivendo no Brasil, porque parece que esse fosso, essa diferença está aumentando, Douglas, em relação ao boi China, ao boi Brasil. Vamos chamar de boi Brasil, o boi que fica aqui para o Brasil. Como é que você avalia este momento da pecuária bovina de corte? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos. É um prazer falar com vocês. Pois é, exatamente. A exportação é uma vertente muito importante, né? E o boi China mudou todo o sistema de precificação que a gente tem do boi hoje aqui no Brasil, né? Então a gente vê sim, boa parte dos frigoríficos pagando 350, já pagaram até 355, 360 algumas semanas por esse tipo de animal, mas o que a gente verificou também foram que as escalas de abate conseguiram ter algum alento, algum alívio nos últimos dias, né? E com essas escalas de abate aumentando, essa necessidade em compor essas programações com matéria-prima acabou ficando mais contida, né? Não há urgência para compor essas escalas de abate nesse momento, né? A gente já vê frigoríficos aí com as escalas para o comecinho de abril, dia 4 de abril, então essa necessidade urgente ficou mais calma, e é fato sim que o boi China continua com um ágio aí de 10, de 15 reais, de 20 reais em relação ao boi comum, em alguns casos mais extremos. Douglas, em relação até a formação das escalas de abate no Brasil, quando a gente está falando de mercado de grãos, nós falamos que nós temos as janelas, né, de negociação que, aí por algumas influências, mercado interno, no caso da soja, por exemplo, Chicago, dólar vai te trazer, prêmio pago no porto, vai te trazer um cenário melhor para comercializar o produto. O que a gente tem observado com boi é que nós temos alguns momentos quando a escala vai encurtando, os dias garantidos de trabalho na indústria começam a reduzir, aí cada indústria deve ter o seu planejamento do que é seguro trabalhar, mas é quando a gente tem aquele alinhamento que faz com que os preços subam. E aí o valor chegou em São Paulo 355, 360, e logo depois, claro que vai ter uma formação de escala um pouco melhor e os preços tendem a ceder. Esse pensamento está correto, Douglas, em relação a esse acompanhamento para a formação de escala da indústria? Perfeito, está corretíssimo. Em relação a uma necessidade, como você bem colocou, né? Depois do carnaval a gente teve dias com menos abate, dias com menos dias de compra, então a indústria tinha uma fome muito grande em completar alguns buracos nas operações seguintes, né? Teve que pagar um pouco mais, pagou um pouco mais, e agora essa necessidade está menos urgente. Mas assim, o que a gente vê também é que o frigorífico exportador, principalmente do boi China, mesmo com essa escala longa, ele não quer tirar o pé do acelerador. Ele não tem uma posição que ele consegue impor uma baixa muito relevante. Porque em São Paulo a gente vê que abaixo dos 340 os negócios travam, mas que entre 345, 350 e 355 é bem comum a gente ver negócios nesses patamares na maioria dos casos. Antes da gente falar de insumos, falar até de ureia, Douglas, eu queria saber o seguinte, os frigoríficos, principalmente no estado de São Paulo, onde a gente traz a referência de preços para o boi gordo, nós tivemos alguns momentos agora recentes em que teve que buscar boi, claro, em outros estados. Como é que está essa frequência em relação a comprar animais para abate em São Paulo?
essa frequência está grande, não só em São Paulo, mas em outros estados também. Esse diferencial de base faz a diferença na conta para a indústria e, querendo ou não, uma boa estratégia também, até para a venda de carne, para depender talvez menos de uma região que está mais escassa, talvez tem mais pecuaristas de alta tecnologia concentrados num lugar onde esse custo de matéria-prima para a indústria é um pouco mais caro, ele consegue buscar esse animal num lugar que faz sentido em relação a frete e sentido também no custo para o abate, mas essa busca por animais fora do estado está tão viva quanto nunca. Tá certo. Douglas, agora falando um pouco a respeito do que impacta esse pecuarista que está fazendo, né, está preparando, terminando esses animais e colocando aí no mercado. Nós temos algumas questões, agora há pouco eu falava, nesse bloco mesmo, falava de milho, né, e até estava explicando essa questão de estamos semeando a safra de milho, a maior parte dela foi cultivada dentro da janela ideal, isso é importante porque garante ou traz uma certa segurança sobre o resultado dessa safra, fica menos sujeita a questões climáticas, que é importante, mas é um período no qual nós veríamos o milho começar a ceder preço. Pelo menos há uns 20 dias nós teríamos que estar vendo isso. E a guerra traz um cenário diferente, o milho se mantém com preços lá em cima, inclusive com algumas elevações no momento. Essa questão aí do milho subindo, cereais subindo de uma maneira geral, isso traz alguma preocupação, principalmente para o período de inverno, para quem trabalha com confinamento? Isso pode impactar de que forma a pecuária brasileira, Douglas? Perfeito, Fabiano. Ótima pergunta. Inclusive, esse tema foi o que trouxe mais volatilidade nos mercados futuros aqui do Brasil dos últimos dias, né? O boi não teve tanta volatilidade assim, ele ficou girando ao redor dos 345, 355, como a gente comentou, mas o milho, enfim, perdeu a referência, como a gente costuma falar, quando os negócios no mercado físico têm uma oscilação brusca de preço, né? O interessante no caso do milho, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma situação totalmente atípica frente ao que a gente via nos outros anos, nos outros meses, né? Você bem colocou que os preços não estão cedendo agora. A gente já tem praticamente 95% da área da safrinha já semeada, numa área grande, dentro da janela ideal de plantio, com uma expectativa aí de 40% de crescimento em relação à safrinha do ano passado. Só que a gente viu nesse período agora, com a ascensão da guerra, aumento das tensões, a Ucrânia é o quarto maior exportador de milho, a Rússia é bem importante no setor de fertilizantes, né? A gente viu tradings aqui dentro do Brasil comprando milho para poder exportar mais para o segundo semestre, então, ou nos próximos meses. Então a gente viu realmente essa sustentação vindo no mercado do milho, justamente em função dessas trades, mas pelo lado da exportação, porque não pelo lado do mercado interno. Né? Do lado do mercado interno a gente vê suinocultores, avicultores com bastante dificuldade em pagar mais por esse cereal. A relação de troca está prejudicada em relação aos últimos meses. Mas o exportador, as trades, estão vendo talvez até uma oportunidade de encontrar um milho relativamente mais barato nesse momento para poder exportar depois. Então esse foi todo o fator de sustentação que tem gerado sim a preocupação nos pecuaristas, nos confinadores como um todo. E outro exemplo disso é o contrato do boi gordo em maio e outubro na B3. Né? O que acontece? Antes da guerra, no comecinho de fevereiro, esses dois contratos estavam, como a gente costuma dizer, estavam jogados. Né? Havia um grande deságio, ou seja, estavam bem mais baratos em relação ao preço que a gente via no mercado físico, tanto maio quanto outubro, e havia um número menor de contratos em aberto, ou seja, tinha menos gente negociando. E depois que aconteceu a guerra, houve uma correção muito rápida de preço, ou seja, eles estavam lá embaixo, voltaram a subir, e também o volume, teve mais participantes negociando. O que a gente tem sentido aqui também é uma maior busca por proteção de preços, né, por parte do pecuarista, seja em abril e maio, que são os mais frequentes que a gente tem feito aqui no Radar Investimentos, mas em julho, julho, há muitas consultas também. Tá certo, Douglas. Em relação a esse fator até que você citou, vou fazer uma pergunta que eu sei que ela é complicada, né? Tem que adivinhar um pouco, mas para esse ano de 2022, quando nós começávamos o ano, acreditávamos que teríamos uma quantidade maior de animais disponíveis para o abate,
O IBGE acabou confirmando, né, que nós abatemos menos fêmeas mesmo em 2021, isso reflete já em 2022, deve refletir principalmente nos próximos 3 anos, mas se acreditava mesmo que teríamos uma quantidade maior de animais para abate, até aproveitando um cenário de um mercado muito positivo para exportações para a China, para o mercado chinês. Esse solavanco que a gente tem em relação a milho, a disposição de cereais e inclusive uma previsão climática de menos chuvas no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, pode mexer com uma previsão como essa? Pode mexer. 2022 está sendo um ano que já começou quente, né? Em 2021 a gente estava vendo algum alívio do Covid, mas esperava já alguma volatilidade por parte das eleições. E a questão da Ucrânia foi a pimenta que colocou nessa comida aí quando a gente olha para a volatilidade, né? A volatilidade começou a bater em todos os mercados. Quando a gente olha para o boi, como você bem colocou, a gente já vinha retendo fêmeas. O fato dos preços estarem bem atrativos, né, do boi gordo incentiva sim o pecuarista a aumentar a sua fábrica de bezerros, né, ou seja, reter essas matrizes. Mas o que a gente tem visto também é uma demanda externa muito forte, principalmente pelo lado da China. A gente teve também ontem a liberação de carne bovina e carne suína para o Canadá. Em volume não quer dizer muito, mas é um grande carimbo de um selo internacional de qualidade. Isso pode destravar outros players, importadores importantes, a olhar um pouco mais para a nossa carne nesse momento de inflação global. E quando a gente olha também para as outras commodities, né, como você falou, soja, milho, trigo, existe a gente diz aqui, uma cama de sustentação, né? Por mais que haja talvez mais animais para serem abatidos nos próximos meses, ou o confinador fique um pouco mais animado, enfim, há uma grande cama de sustentação por parte dos custos que cria uma barreira de suporte para esse boi. Então a gente tem uma demanda externa muito forte e todos os componentes da pecuária, ou até mesmo fora da pecuária, petróleo, outras hard commodities também, que criam essa cama de sustentação. Então a nossa expectativa aqui é de muita volatilidade, né? Ninguém esperava um cisne negro da Rússia com a Ucrânia. Isso pode ter outros desdobramentos também, principalmente se acalmar rápido demais, ou se as tensões ficarem mais críticas, mas é fato que a gente vive um cenário de inflação global e o bovino também está sustentado por essa situação. Para encerrar, que a gente tinha até conversado, a produção conversado a respeito desse assunto, nós temos até uma redução, né, por conta do gás russo, a redução de produção de ureia na Europa. Se eu não estou enganado, a Yara, que é uma grande indústria, tem plantas na Itália, na França, parou a produção de uma maneira geral. O preço da ureia já chega com uma alta no dia de hoje de 430%, 428%, falando do ano passado para agora. Isso interfere muito aqui no Brasil, no seu entendimento, Douglas? O plantio da safrinha ele já está praticamente terminado, né? Para esse ano, talvez essa interferência seja menos relevante, vamos colocar assim, né? Boa parte dos agricultores adquiriram seus fertilizantes ou já tem alguma coisa já meio encaminhada como fornecedores, mas caso essa tensão continue para os próximos meses, é uma coisa preocupante sim para 2023. Né? A gente viu a própria ministra que faz um ótimo trabalho indo ao Canadá, indo em outros países tentar costurar uma menor dependência de fertilizantes. Né? A gente sabe que a Rússia é um grande fornecedor de nitrogenados. Né? Então, principalmente nesses primeiros meses agora, vamos colocar até setembro, outubro, se essa situação perdurar, isso pode interferir sim nas expectativas. Quando eu falo em expectativas, é olhar para o preço da B3, onde os bancos, fundos, pecuaristas, agricultores, investidores internacionais negociam e precificam as suas commodities. Né? E passado esse período, caso não haja mesmo nenhum alívio, a gente tenha as portas fechadas na Rússia, a Ucrânia sem o plantio de milho, a gente já pode ficar até um pouco mais preocupado em relação a esses patamares de preço.